O abandono do padrão ouro e a adoção do padrão fiduciário levaram à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial viu o fim da era em que o dinheiro era uma escolha do mercado e o início da era do dinheiro estatal, também chamado de dinheiro fiat, do latim por decreto, ou dinheiro fiduciário, isto é, cujo valor depende somente da confiança a ele dispensada. Há uma grande diferença entre um dinheiro estatal resgatável em ouro e outro não resgatável. No primeiro caso, o dinheiro é o ouro, e o Estado apenas assume a responsabilidade de imprimir notas e moedas lastreadas pelo metal. O Estado não tem controle sobre a oferta de ouro na economia, as pessoas podem trocar suas moedas e notas por ouro físico a qualquer momento e podem usar moedas e notas estrangeiras também lastreadas em ouro. No segundo caso, o governo pode inflacionar a base monetária o tanto que quiser. O exemplo mais antigo de dinheiro fiduciário é o Jiaozi, emitido pela dinastia Song na China no século X. Inicialmente, era lastreado em ouro e prata, mas, em dado momento, o governo suspendeu a conversibilidade, aumentando sua oferta até que ele colapsasse. O dinheiro fiduciário é parecido com formas primitivas de dinheiro, ou seja, pode ter sua oferta aumentada rapidamente, levando à perda de vendabilidade, à destruição do poder de compra e ao empobrecimento dos que o seguram. O fato de os estados exigirem que os impostos sejam pagos com as moedas que emitem é uma garantia de que estas tenham uma vida útil maior, mas só se forem capazes de não exagerar na taxa de inflação. Do contrário, essas moedas perdem rapidamente a vendabilidade e deixam de ser usadas. Os vários inimigos do dinheiro sólido tiveram sua vitória sobre o padrão ouro em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra começou, ninguém imaginava que ela duraria tanto tempo e provocaria tantas fatalidades. Os jornais britânicos, por exemplo, esperavam que o conflito durasse apenas alguns meses, após os quais suas tropas voltariam triunfantes. Ainda hoje, os historiadores não conseguem dar uma explicação satisfatória de como um conflito entre o Império Austro-Húngaro e separatistas sérvios levou a uma guerra global que custou a vida de milhões e redesenhou muitas fronteiras. Na verdade, a principal diferença entre a Primeira Guerra Mundial e as anteriores não foi geopolítica nem estratégica, foi monetária. Foi o abandono do padrão ouro que levou à guerra total. A facilidade com que os estados podiam emitir papéis era muito tentadora no calor do momento e muito mais fácil do que taxar os cidadãos. Poucas semanas após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por Gavrilo Princip, todos os países beligerantes suspenderam a conversibilidade de suas moedas, saindo assim do padrão ouro e entrando no padrão fiduciário. Com essa suspensão, os esforços de guerra não estavam mais limitados aos tesouros nacionais, mas se estendiam às riquezas de todos os seus cidadãos. Enquanto o governo pudesse imprimir dinheiro e fazer com que este fosse aceito pelas pessoas, poderia continuar financiando a guerra. Se as nações europeias tivessem se mantido no padrão ouro, a história teria sido completamente diferente. A desvalorização das moedas dos países europeus permitiu que o embate persistisse por 4 anos. A falta de sentido naquela guerra era percebida pelas populações dos países envolvidos, cujos soldados se arriscavam na linha de frente apenas para satisfazer a ambição dos seus monarcas. Isso pode ser evidenciado na trégua natalina de 1914, quando soldados franceses, ingleses e alemães cessaram fogo e foram se socializar, batendo até uma bolinha. A trégua evidenciou como os soldados não tinham problemas entre si, não tinham nada a ganhar com a guerra e não viam razão para continuá-la, mas estavam cumprindo ordens, e a inflação permitia prolongar a guerra. Esta teria continuado ainda por muito mais tempo se não fosse a intervenção dos Estados Unidos, que fez a balança pender para um dos lados. Quando a poeira baixou, os dinheiros das principais potências europeias perderam valor. Os países derrotados, a Áustria e a Alemanha, viram suas moedas se desvalorizarem em 70% e 50% respectivamente. A França e o Reino Unido em 9% e 6% respectivamente. Quer dizer, mesmo a coalizão vitoriosa não teve muito o que comemorar. O esforço parecia não ter valido a pena.
O principal efeito político foi a substituição de muitos regimes monárquicos por democracias, piorando o que já era ruim. Com o fim da guerra, os países enfrentaram o dilema de retornar ou não ao padrão ouro. A volta ao padrão ouro implicaria o reconhecimento pelos países beligerantes da enorme desvalorização de suas moedas e a recolocação de um freio na gastança dos governantes. Obviamente, isso não iria acontecer. O abandono do padrão ouro tirou o dinheiro do mercado e o colocou nas mãos de políticos. Em vez de as pessoas escolherem livremente o bem mais vendável como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, isso passou a ser imposto pelos governantes. Friedrich Hayek chamou esse sistema de nacionalismo monetário. Escreveu ele no pequeno livro de mesmo título. Por nacionalismo monetário, me refiro à doutrina de que a participação de um país na oferta monetária mundial não é mais determinada pelos mesmos princípios e pelo mesmo mecanismo em todas as regiões. No padrão ouro, o fluxo de dinheiro entre as nações era livre, e a taxa de conversão entre as diferentes moedas era simplesmente a conversão entre diferentes quantidades de ouro. Com o padrão fiduciário, a oferta monetária de cada país e a taxa de conversão entre as moedas passaram a depender dos caprichos dos governantes e de decisões políticas em reuniões e acordos internacionais. Graças ao Tratado de Versalhes, a Alemanha teve de pagar pesadas reparações aos países vitoriosos. Para isso, ela usou a população como colateral, hiperinflacionando o marco alemão e provocando elevações exponenciais nos preços. O Reino Unido tentou voltar ao padrão ouro, mas usando uma taxa de conversão que supervalorizava a libra esterlina. A consequência disso foi uma fuga de ouro de seu território para os Estados Unidos. Para tentar colocar um pouco de ordem no mundo, em 1922 foi realizada na Itália a Conferência de Gênova. Mas isso fica para um próximo vídeo.